Esse é o podcast. Tá doido, E cara? Qual é o seu problema? vamos começar o podcast hoje um pouquinho diferente, lendo algumas coisas do Diário da Capa. Brincadeira. Olá pessoal, começando mais Nossa. um vídeo. Foi. Olha lá desanimado. Gente, começando Salve. mais um podcast hoje, vamos para um assunto que, como a Carita sempre diz, linka muito com um outro vídeo que nós fizemos e a gente tem que parar de ficar arrastando essa mesa. É você que tá puxando. Eu sou o Caleb, que está por aqui. E eu sou a Carita. Tá bebendo água. Olha, a gente tá muito feliz que a gente bateu 100 inscritos. Uhul! Mesmo a gente caindo um pouco de... A gente deu uma parada em janeiro, né? Que a gente teve muitas coisas que muitos compromissos a gente acabou não gravando. E aí a gente foi moscando e acabou que a gente perdeu o nosso ritmo. Então a gente tá tentando voltar agora ao ritmo bom de visualizações. Sua dicção não tá boa hoje, né? Não dá? Tô falando meio... Gente, me perdoe, estou acordado desde as 4h30 da manhã. Beleza. Então, Carita, qual que é o nosso assunto de hoje? Hoje o nosso assunto é crise existencial. Algo que todo mundo já passou ou vai passar um E dia. nós somos peritos em passar por ela. Ai, Eu muito, e ela. mas tipo, muito mesmo. A propósito, eu trouxe o livro devocional que eu tinha falado, acho que desde De uns 3 podcasts uns 3 atrás. podcasts atrás, né, que eu fiquei de trazer, eu nunca trazia. E o nome dele é Uma Caminhada de Fé e Criatividade, Diário Devocional. Deixa eu ver até onde eu posso abrir, peraí, só um minuto, por gentileza. Aqui, ó, ele tem os temas que serão trabalhados. Então, a questão do Deus Pai, paternidade, bondade de Deus, provisão, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí, na parte 2, é como se fosse uma construção interna que fala sobre cura, pensamentos, descanso, comparação. Bom demais. Frutos da caminhada, aí falando sobre os frutos do Espírito, né? Que é tipo amor, alegria, paz, felicidade, mansidão, blá blá blá. E cumprindo a missão, que fala sobre metas, serviços, lutas, vontade de Deus, o ID, etc e tal. Então ele é bem completo, real. E É ele só é pra feito mulheres só? só pra mulheres. E ele é escrito por 4 autoras. Nada a ver. Que é a Larissa Estrada. Ela é uma pedagoga e ela faz parte do Ministério Zion. Ela sempre andava pela estrada. Aí tem a Lumeu Pídio, maravilhosa, que é cantora, pregadora, empresária, compositora, enfim. Agora ela tá até dando aula de... Você viu? Do quê? A Luma. Questão de teologia, essas coisas É? e tal. Mó da hora. Ela O sempre Instagram faz dela tá muito diferente. Ela sempre faz um pedido. Tem a Priscila Tai, que ela é da Betel, e a Thaís Lessa, sempre que é tá youtuber lá, e às vezes empreendedora. Enfim. Qual que é a última pra mim fazer Hã? piada? Thaís Também não. Lessa. Não tem piada com Thaís Lessa. É verdade. Mas todas elas são muito boas, são crentes de verdade, nossa. E elas se juntaram pra fazer um diário? Elas se juntaram e fizeram um diário devocional. Nossa, que com legal. temas voltados pras mulheres, né? No caso. E deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar disso aqui. Ô, pessoal, junta os homens aí pra fazer Pra fazer um os devocional homens, pra mano. vocês. Douglas Gonçalves, Alessandro Vilas Deixa Boas, eu ir lá na frente. Brunão né? Morada. Eu sei que vocês estão assistindo. E mais quem? Amém. Esse cara muito top. Rodrigo Bibo. Só os caras fera. Ai, caramba. Por exemplo, ó. Pera, deixa eu achar um bem. É que ele já tá bem escrito, galera. Então eu tô procurando um que não esteja tão escrito assim. Esse livro foi muito importante pra você, né? Tá sendo. Ah, você ainda tá lendo, Estou. praticando? Uhum. Ó, esse daqui é da parte 2, já que é do construindo, que é quando fala sobre a sua vida, né? A sua
relação com Deus, com você mesmo e afins. Ele é sempre composto basicamente assim. Ele vai ter um textinho de devocional, vai ter um versículo-chave ou um texto-chave pra você ler antes de começar a ler o textinho. Ler o textinho, ele sempre tem alguma arte aqui do lado ou algum espaço pra você fazer uma arte. É muito legal, né? Pra quem gosta de desenhar, escrever, etc. Aí depois, nessa parte do devocional, ele tem algumas perguntinhas. Então, por exemplo, esse daqui, ele tá falando sobre as raízes que a gente tem. Tipo, seja na vida pessoal, tipo família, quanto a vida ministerial. Aí ele sempre tem algumas perguntas. Por exemplo, aqui tá assim, pense em uma situação de seca e de deserto pela qual você tenha passado e qual a evidência que fez com que você crescesse durante esse processo. Então, ele é um devocional que faz com que você tenha uma linha de raciocínio. Porque às vezes, quando a gente vai fazer um devocional, eu pelo menos sou meio assim, a gente é meio perdido, né? Eu sou meio perdida na vida, né? Eu sou uma pessoa meio avoada, assim, fora das ideias. Não na vida. Por que não na vida? Você tá achado em Cristo Jesus. Ah, não! Boa. Mas, enfim, ele traz, tipo, um roteirinho, sabe? Pra você poder se achar. Então, por exemplo, aqui ele fala pra você escrever sobre algum processo que você passou. E depois ele fala, tipo, ele já vai pra uma parte mais pessoal. Tipo, se você olhar pra dentro de você, quando você vai fazer alguma coisa, você acha que você precisa de plateia, torcida, tipo, você precisa de algo além pra você fazer algo, ou se você realmente perceber que suas raízes são firmadas em Cristo, se você consegue fazer isso sem muito... Como que fala? Aplausos. Não era aplausos que eu ia usar a palavra. Sem plateia. Não era essa palavra também que eu ia usar. Sem pessoas olhando, sem pessoas pra falar, sem pessoas... Sem... Vocês Auditório, entenderam, eu tenho camarote, certeza. E daí sempre tem um espaço aqui que é pra gente escrever. Então, eu sou muito de escrever, então toda vez eu começo, tipo, um textinho assim, tipo, uma conversa com Deus, mas ao invés de eu só orar, tipo, eu escrevo essa conversa que eu tô tendo com Deus, entendeu? E é isso aí, ele é bem completo, bem legalzinho. E tem alguns, assim, que tem muitas perguntas e faz você refletir bastante. E foi legal trazer ele hoje, porque além de eu estar falando dele há muito tempo e sempre esquecer de trazer, a minha última crise existencial calhou fazendo um devocional nesse livro aqui. E você citou em um podcast, né? Eu citei um podcast. Foi no começo do ano agora. Eu tava fazendo o meu devocional e era sobre gratidão. Então calhou muito, né? Final do ano e tal, pensar sobre gratidão, sobre a bondade de Deus. Gratidão. Meu coração. E calhou muito na época que eu fui fazer o devocional, que era final de ano. Final não, né? Começo de janeiro. Eu não lembro se foi na última semana de dezembro ou na primeira semana de janeiro. Primeira de janeiro, né? Primeira final de semana de dezembro. Foi? Foi? Uhum. Então foi. E quando eu fui fazer, tava falando sobre a bondade de Deus, sobre as coisas boas... Você viu que piscou? Uhum. Sobre as coisas boas que Deus já fez na nossa vida, falando sobre gratidão. E no devocional, tinha uma parte que tava assim... Liste 20 coisas que te façam ser gratos a Deus. Cara, isso me gerou uma crise Você parou em qual existencial. parte? Eu parei no 11º. Nossa, Não, já tem depois... bastante. Não, depois que eu Mas chorei você sofreu muito. pra passar do... até chegar no Muito, 11? filho, eu chorei, mas eu chorava. Porque assim, eu comecei a me sentir, tipo, a minha crise foi no sentido de, eu comecei a me sentir uma pessoa muito ingrata. De tipo, mano, eu não consigo listar 20 coisas. Como que eu não consigo listar 20 coisas? Tipo, eu acordo, tipo, eu já poderia escrever, acordo, entendeu? Tipo, e eu não conseguia pensar em 20 motivos pra eu ser grata. E nesse momento eu comecei a falar assim, meu Deus, eu sou uma pessoa muito ingrata, tipo, muito... Aí isso começou a me gerar uma crise de tipo, cara, como que eu, com tudo que eu tenho, ou com tudo que eu já conquistei, como que eu tô conseguindo... Nossa, tem 11 minutos já e só eu tô falando... Continua. Como que eu tenho uma vida, tipo, tão abundante, tipo, se eu for parar pra pensar, tipo, tenho minha família, tenho os meus pais, os meus irmãos, tenho sobrinhos maravilhosos, que são os obras da minha vida, e eu tenho amigos. Tem um nome em homenagem a mim, que é o Caleb. A nossa família é tudo meio duplicada. Tem 2 Caleb, 2 Kézia, 2 José Carlos. Aniversários no mesmo dia. Aniversários no mesmo dia. Nos mesmos meses. É. Enfim. E daí, tipo, mesmo eu tendo, tipo, amigos, família,
todo mundo ao redor, eu fiquei tipo, como eu trabalho? Como que eu não tenho 20 motivos pra agradecer? Tipo, eu sou muito ingrata. Isso gerou uma crise existencial gigantesca, que eu comecei a chorar, assim, ó, que nem uma doida. E eu só, tipo, chorava, falando pra Deus, cara, eu sou muito ingrata. Não sei, sabe, o quê. Aí depois de eu chorar, de eu ter todo o meu momento, assim. Você acha que você foi pega pelo intuito da questão do livro? Tipo, pra você listar 20 coisas, eu acho que eles têm uma noção de que a pessoa não vai saber Aham. falar 20 coisas, Sim. mesmo que tenha. Você não vai encontrar uma pessoa que fala 20 Não, coisas. exatamente. Ela vai se confrontar, Acho isso que aconteceu com você. o intuito do diário devocional é porque, assim, o devocional eu entendo muito como algo realmente pra te confrontar, assim. Tipo, é aquele momento que você vai ter com Deus, que você vai sentar e pensar, tipo, em como que tá sendo, o que que tá sendo, como que tá sendo sua vida com Deus. E esse devocional, ele foi muito assim pra mim, tipo, nesse dia em específico, todos os dias são, mas esse dia em específico foi muito um confrontamento, assim, de tipo, como que eu tô lidando com o meu dia a dia? Como que eu tô lidando com a bondade de Deus nos meus dias? Como que eu tô lidando com a questão da gratidão nos meus dias no meu dia a dia? Você viu? De novo. Como? Foi de baixo ou de cima? Eu acho que é de cima. De baixo eu não vi piscar ainda. Enfim. E. Calma que eu perdi Seu, essa né? caminhada. Você tava Aham. falando no seu dia a dia. Como ser grato no seu dia a dia? Ah, é. E isso foi uma coisa que me pegou bastante, tipo, fazendo devocional, sabe? De você parar assim e falar: caramba, tá, tô precisando rever algumas coisas e pensar mais. Só que a crise existencial, ela vai surgir assim, ó. Do nada. Vai ser tipo um pinguim assim, ó, na água. Que daí vai fazer Pinguim você. na água. Pinguim. Ai, não posso derrubar água aqui. Ô, Carita, conta pra gente, já que a gente tá falando sobre confrontos e aí a gente falou sobre o livro. Fala pra mim, até aqui, qual foi a lição mais importante que você tirou, além dessa parte da gratidão que te confrontou demais, mas qual foi algo que você aprendeu com o livro que te deixou muito, nossa, cara, é isso. Eu acho que assim, uma coisa que a gente fala desde pequeno é sobre a paternidade de Deus. E às vezes a gente não entende muito essa questão da paternidade de Deus, como que isso funciona, como que isso é, o que é ter um Deus Pai, sabe? E isso nesse diário devocional foi algo que me pegou bastante, assim, porque uma coisa que a gente ouve bastante, tipo assim, se você não teve um pai, Deus é um pai, sabe? Aí eu fiquei pensando, tá, como que é na minha vida? Porque eu tenho um pai. Apagou. Tem o pai presente. Exatamente, eu tenho um pai super presente. Então, tipo, eu consigo ver o meu pai, tipo, se eu pensar em toda a minha trajetória de longos 27 anos, quase 28, 7 de abril, Falta pouco. só pra avisar. Eu tenho um pai super presente. Então, pra mim não tinha aquela questão de tipo, você nunca teve um pai, então você vai ter Deus como seu pai. Porque eu tenho meu pai. Tipo, eu tenho meu pai, ele foi, tipo, a minha vida inteira extremamente presente. Meu pai, tipo, me leva pra todos os lugares. Tipo, o pai é muito coisa assim com os jovens. Tipo, meu pai sempre se deu muito bem com os jovens. Então, levava pra ensaio. O pai vira amigo dos meus amigos. E então eu não tinha essa questão de tipo, paternidade de Deus, ok, lindo, maravilhoso. A gente se refere a Deus como pai, só que eu ainda não tinha vivenciado, acho, a experiência de Deus como pai. Aí foi a partir do devocional que eu falei assim, tá, agora eu tenho que começar a ver isso com outros olhos. Tipo, as coisas que acontecem na minha vida, o cuidado de Deus sobre a minha vida. E isso a gente começa a falar, cara, realmente é um cuidado de pai, sabe? Tipo, ele realmente é um pai presente, é um pai que cuida de detalhes. E quando a gente entende a paternidade de Deus, mesmo você já tendo um pai, você achando que você não precisa de um pai celestial, né? Pode-se dizer assim. É um momento, assim, que você fala assim, caraca, o Deus Pai é algo que vai além de qualquer expectativa. Ele cuida de detalhes. Tipo, você pode pensar em 1000 coisas, mas você sempre tem alguma coisa pra gente que pras outras pessoas são detalhes e pra gente é muito importante. Mas Deus Pai, ele vai cuidar desse detalhe que é importante pra você. Do mesmo jeito que meu pai, tipo, faz as coisas que é importante pra mim. Tipo, quando eu tava dando aula online, eu não tinha grana pra comprar uma ring light.
Eu falei, pai, vou precisar de uma ring light. O meu pai fez uma pra mim. Ele fez? Fez. Ele fez com cano PVC, um negócio... Tipo, ele colocou papelão assim e colocou as luzes. Então, tipo, era coisas assim que pras outras pessoas podia não ser nada. Sabe? Tipo, comprar uma ring light pra você dar aula. Meu pai fez uma ring light pra eu dar aula. Então eu dava aula e meu aluno conseguia me ver plenamente. Por quê? Porque meu pai fez uma ring light pra mim. E Deus, ele é assim com a gente. De novo. Tô cansado dessa luz. Voltando. E você tem um pai. E Deus, exatamente. E Deus é assim pra gente. Ele vai cuidar, tipo, dos detalhes que pro outro é só detalhe, mas pra você é muito importante. É disso que ele vai cuidar. Então, meu pai fez tanto o ring light pra eu dar aula, quanto fez um suporte pro celular, pra eu colocar o celular. Então, tipo, são detalhes, assim, que eu comecei a reparar e falei assim, cara, Deus Pai, ele cuida de detalhes. Coisas que às vezes a gente não... Pros outros, às vezes a gente nem conta, porque pra gente é só um detalhe. Só que Deus vai lá e cuida desse detalhe. Ele vai lá e vai cuidar de você nesse detalhe. É muito louco que a gente tem um Deus de detalhes, que cuida dos detalhes, só que quando a gente vê ele cuidando dos detalhes da nossa vida, dos nossos projetos acontecendo de maneira com que seja da vontade dele, a gente vendo que está realizando aquelas coisas, a gente começa a deixar de se preocupar com os detalhes, deixar de valorizar os detalhes, e aí começa a entrar o quê? A crise existencial. A crise existencial, que é o nosso assunto. Por quê? Porque a crise existencial, ela vem de quando nós começamos a deixar de valorizar as pequenas coisas e começa a criar um vazio dentro de nós. Uhum. Então a gente começa a se questionar o porquê que eu faço tal coisa, né? Aí começa a gerar as crises, seja profissional, crise sentimental, crise emocional. Eu tava falando isso, mas tô falando de novo, pleonasmo, tipo, crise emocional. E aí a gente começa a viver esses momentos que aquelas 24 horas que dá em você. Eu falo que é 24 horas porque você fica, mano, muito louco, pensando, mano, por que eu faço essas coisas? Esses amigos, tipo, não preciso mais comemorar meu aniversário, coisas assim, sabe? Começa a te levar ao extremo de o porquê que eu tô fazendo isso, por que isso tá acontecendo. Acho que a gente começa a fazer, tipo, uma tempestade num copo d'água, né? Seu sentimento tá tudo ali, você fala assim, vou bagunçar eles agora. Aí você começa, por quê? Sabe, tipo, mal... E por que isso? E tem uma coisa que eu vivo falando, que a crise existencial ela vai acontecer muito com a nossa geração aí, porque a gente tá cada vez menos ligado nos detalhes. Detalhes. Então, a gente se ligando cada vez menos nos detalhes, nós vamos começar a querer comparar algumas situações e começar a ter as crises existenciais, que vai fazer a gente pensar por que as coisas não acontecem comigo, por que pra mim as coisas são diferentes. Por que é tudo mais difícil? E eu digo isso porque, mano, eu passei na pele isso e às vezes dá esse sentimento em mim, sabe? Porque essa crise existencial, essa loucura, esse vazio que começa a acontecer. Porque, mano, o que acontece? Quanto mais a gente começa a se comparar com o que tem acontecido na vida de outras pessoas, a gente começa a querer algo parecido, né? E querer entender o porquê que algo daquilo não acontece com a gente. E quando a gente vê pessoas que, tipo, não seguem, exemplo, não estão sempre na igreja, não são pessoas que servem a Deus, que, tipo, é nítido, que é algo nítido, não julgando, mas que é algo nítido. As coisas, as realizações acontecendo com elas e nada acontecendo com você. Mano, esse é o momento que dá uma explosão na sua mente. Você fica, mano, por quê? Sabe? E aí você começa a sofrer mais. E por que a gente fala que linka com o vídeo anterior? Porque a crise existencial, ela começa muito de uma frustração. É o porquê isso, porquê aquilo, porquê não comigo. E daí quando você vê, você já tá, tipo, num ciclo infinito de crise existencial, que você já não sabe mais o que fazer, você fez uma tempestade da sua vida, sendo que não era necessário aquela tempestade naquele momento, mas a gente faz aquela tempestade porque a gente entrou em crise, entendeu? Uma crise... E é difícil isso, porque você começa a desconstruir coisas que eram tão importantes pra você. Tipo, vocês viram o entusiasmo da Carita no Natal, no episódio ela falando. Imagina, na crise existencial ela começa a tirar o valor que o Natal tem pra ela. Então, é algo muito sério que a gente tem que tomar
sabe, bastante cuidado, sabe, não podemos agir, nem falar, nem tomar decisões nesses momentos, porque vai ser um momento que a gente vai estar muito louco da cabeça, numa crise muito louca, e a gente tem que fazer o máximo pra, tipo, tentar ficar sozinho, reorganizar os nossos sentimentos e pensamentos, pra poder voltar ao normal, sabe, aquele pensamento é como se estivesse andando numa linha reta e você vai fora da curva, seu pensamento vai fora da curva, ele do nada toma uma direção diferente, começa a pensar coisas ruins, a tirar o significado das coisas importantes pra você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com a crise existencial, porque às vezes a gente entra nela e a gente não sabe como sair dela. Então, pensando na questão de tempestade, que a gente falou que a gente faz uma tempestade num copo d'água quando você tá com uma crise existencial. Eu ouvi uma frase esses dias, eu acho que foi no Instagram. Foi no Instagram do Álvaro Medeiros, que é um pregador que eu sigo. Sigam ele, gente, é mó bom. De jovens. E ele tinha postado lá, ele tinha compartilhado uma frase que era assim: aprendi a lidar com as minhas tempestades, mas nunca vou me conformar em conviver com elas. Então, a gente ter crise existencial vai acontecer? Vai acontecer. Se você nunca teve, em algum momento você vai ter. Só que essa tempestade que a gente faz dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, é uma coisa que a gente não pode aprender a conviver. Você tem que aprender a lidar com ela e não conviver com ela. E é nesse momento que você tem que parar e falar assim: calma, tô levemente alterada, tô levemente chorona, que foi o que aconteceu comigo. Tipo, levemente chorona. Levemente chorona por 30 minutos. Foi mais, eu acho. Até que eu brinquei, depois eu falei assim: cara, eu chorei pro resto do ano inteiro. Tipo, na primeira semana, assim, ó. Sei lá se foi a primeira semana ou a última, enfim. Eu chorei pro ano de 2023 inteiro. É aquele momento que eu parei, tipo, depois que eu já tinha chorado muito, que eu já tinha me questionado muito, que eu parei e falei assim: calma. Igual eu falo com as minhas crianças: acalma o seu coração. Para, pensa, respira. Não fica dentro da tempestade. Tipo, sai, literalmente, saia dessa tempestade, tipo, e olhe de fora. Tipo, cara, vamos dar uma segurada aqui, vamos dar uma acalmada nesse coração, vamos pensar. A partir do momento que eu comecei a pensar, eu consegui listar as 20 coisas. Porque foi o momento que eu parei e falei assim: tá, eu fiz 11. Falta 9. Não é possível que eu não tenha 9. E naquele momento, eu parei, deitado assim, coloquei uma musiquinha, fiquei olhando pro teto. Tava ouvindo um Morado. Aí fiquei parada, assim, olhando pro teto. Aí às vezes vinha, tipo, sabe, um lápis assim, ó, pá. Falava: caraca, tem tal coisa. Eu ia lá, anotava. Eu falava: tal coisa, anotava. Só que é aquele momento que você tem que tomar a decisão de sair de dentro dessa tempestade. Porque se você não toma a decisão de sair de dentro dessa tempestade, a sua crise existencial vai ser infinita. Você não vai conseguir ter uma... Como que fala? Como que fala? Sair, você falou? É. Tipo, se você não sai, você vai ficar naquele looping infinito. É como sabe? se você estivesse numa areia movediça, afogando e não consegue voltar para a superfície. Exatamente. Só que assim, a crise existencial é uma coisa que você vai resolver assim, ó, do nada? Não. Tipo, naquele momento eu consegui me acalmar, pensar e terminar o meu devocional. Só que é uma coisa que durou por dias. Tipo, são dias que você pensa sobre isso. São dias que você se questiona. E daí, só que cada questionamento você tem que procurar uma solução, né? Porque senão... Então calma, fica tranquilo, não se desespere, né? Porque dá pra voltar ao normal. Calma, não se preocupe, tenha calma. Conhece? Não. Não? Nunca ouvi. Ah, tá bom. Mas peraí, onde a gente tava? Falando sobre a tempestade que a gente faz. Então, ó, se você... Eu acho que você já teve uma crise existencial se você está vendo esse vídeo. Se você ainda não teve, talvez possa vir a ter, mas você ouviu o que dá pra fazer pra você não ter, né? Mas às vezes pode acontecer, mas a gente tem que ver, tipo, a diferença. A gente tem a ansiedade, que você vai ansiar pelo futuro, querendo as coisas que vão ainda acontecer com você. Então você começa a ficar, tipo, muito preocupado, deixa de fazer aquelas coisas que você tem que fazer. E a crise existencial, ela vai fazer você deixar de ver sentido nas coisas que você gosta e nas coisas que você faz no dia a dia, né? Porque a crise existencial, ela vem da rotina, né? Então se a gente tem uma rotina ali que não muda, que é todo dia aquela mesma coisa, a gente vai ter essa crise existencial, esse momento de
tristeza. E aí, ocasiona coisas ruins pra gente, né? E eu tava vendo em Salmos, no número 34 e verso 19, fala assim: o justo passará por tribulações, mas Deus te livrará de todas. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma crise existencial, é um momento, tipo, angustiante, de verdade. Se você nunca passou, tipo, é bem angustiante, porque você fica naquela de... num limbo de não sei mais o que eu tô fazendo, não sei o que eu tenho que fazer, não sei, eu só não sei. Tipo, eu tô vivendo e não sei. E aí você se sente triste porque fala, nossa, parece que o alface não dá certo, não gera frutos. Exatamente, aí você fica, tipo... Só que o que a gente tem que entender? Que até nesses momentos que a gente tá lá, tipo, numa crise existencial, achando que nada dá certo, que tudo vai dar errado, que o que já fez deu errado, que o que vai fazer vai dar errado, você precisa entender que Deus, ele, tipo, é o seu amigo fiel e ele tá ali, ele vai te livrar de todas as coisas que podem não dar errado, que podem fazer com que sua vida dê errado. Então, mas calma, seja forte, firme pra passar pela luta, porque a gente entende que Deus vai nos dar vitória. Só que a gente não sabe por quanto tempo essa batalha vai continuar ali. Então a gente tem que continuar. Esperança de que vai acontecer, não expectativa, como a gente falou no episódio passado. Mas esperança de que vai dar certo e a vitória vai vir. Nós vamos ser vencedores acima de qualquer coisa. Por isso que a gente tem que olhar sempre para o monte. Por quê? Por que olhar para o monte? Que é de onde vem o nosso socorro. Salmos, quer dizer, Salmos não é... Não é Salmos, não. Salmos 121, do 1 ao 2. Fica com essa pra você. Faz voz de locutor. Eleva os meus olhos para o monte. Tipo... São 10h30 da manhã. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra. Salmos 121. Aí você já viu que tem uma rádio que minha mãe escuta às vezes, que daí fala o versículo, aí ele fala: e aí, você já leu sua Bíblia hoje? Então lê o versículo e fala isso no final, vai. Vai ler o versículo aqui e fala isso. É bem assim, ó. Nossa, tá bem quebrada a sua... Tá. Coisa, né? Vamos lá. Salmos 121, 1 e 2. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí, já leu a sua Bíblia hoje? Corta! Vamos lá. Como foi, se você pudesse contar, a primeira vez que você sentiu essa crise existencial bater em você? Primeira vez que você sentiu assim, nossa, que bagulho louco é esse que eu tô sentindo? Olha, a primeira vez foi antes de eu começar a faculdade. Porque assim, na minha mente, na minha imaginação, eu ia terminar a escola e já ia começar a fazer faculdade, logo eu já estaria formada, com 25 anos eu já estaria com a minha vida toda resolvida. Toda mesmo, tipo, casada, já, tipo, quase tendo um filho. Antes de começar a faculdade? Não, quando terminasse. Não, a crise existencial foi antes de eu começar a minha faculdade, porque eu comecei a faculdade com 23. Ah, porque você achou que quando terminasse então, a faculdade... eu achava que, tipo assim, eu ia sair da escola, meu plano de carreira, de vida. Eu ia sair da escola, aí quando eu saísse da escola, eu ia já entrar na faculdade, já ia me formar, já ia estar com alguém, já ia casar e já ia, sei lá, com uns 27 começar a ter meus filhos. Corta pra 2023, quase fazendo 28, solteira, a faculdade tá concluída, glória a Deus. Mas o resto tá tudo do mesmo jeito. E quando a primeira crise existencial foi assim, eu comecei a fazer FATEC. Aí eu comecei a fazer FATEC, processos metalúrgicos. E eu precisei tomar uma decisão, literalmente. Eu tinha feito 1 ano já de faculdade. E eu precisei tomar uma decisão no sentido de continuar a faculdade, porque minha faculdade era de manhã, então o horário era horrível. Tipo, eu saía do trabalho da faculdade 1h da tarde. Tipo, pra você arrumar um emprego à tarde era muito difícil, muito difícil só que você tem que ficar até de madrugada. Sim, exatamente. Só que o problema é que nem esses eu tava conseguindo arrumar, então... Até esse tava indo? Só surgia serviço pra mim em horário comercial, horário normal, né, de pessoas normais.
E daí surgiu um emprego pra mim. Do que trabalha em horário que não é comercial é pessoa normal? Não é isso. Eu já trabalhei em horário que não era comercial, só normal? Não. É normal. Você fica meio bitola, brincadeira. Então, assim, eu tava lá fazendo... Já tinha feito 1 ano de FATEC. E surgiu um serviço muito bom. Que era numa empresa que fazia goggles da Claro, garrafinha da Coca-Cola. Só que, pra eu trabalhar nessa empresa, eu tinha que chegar lá, no máximo, até 2 horas. Porque senão eu ia todo dia chegar atrasada. E nesse momento... Só que assim, eu não podia recusar o emprego. Porque a gente tava precisando muito de dinheiro, tipo, em casa. E ao mesmo tempo eu não queria deixar a faculdade, só que eu precisava deixar a faculdade. Aí a primeira crise existencial foi justamente aí, que tipo, que eu parei e falei assim, cara, eu vou ter que trancar minha faculdade. Porque, tipo, eu fazia processos metalúrgicos e mulher, é muito difícil mulher conseguir trabalho nessa área. Porque, tipo assim, na minha sala era 42 alunos. Desses 42 alunos, 3 eram mulheres. O resto é só homem. Com certeza no terceiro módulo ela já tinha desistido. Ah, na verdade... Você terminou? Não terminei. Então... Aí, tá vendo? Tô chegando aí. As meninas desistiram no primeiro semestre. Nossa, por quê? Hã? Porque é uma área, tipo, primeiro, que é só cálculo. Então é física, química, que eu amo. Você Matemática, cálculo 1, 2, 3. Matemática não tanto, mas tipo, física, química, eu gosto pra caramba. E aí eu comecei a fazer e achei que, nossa, da hora, velho, vou ganhar muito dinheiro, processos metalúrgicos. Só que daí eu precisava escolher em continuar a faculdade ou arrumar um emprego. Que foi quando surgiu um emprego na Econopac, né, que era uma empresa. Aí eu precisei trancar a minha matrícula, porque eu não consegui emprego na área. Tipo, é muito raro contratar mulher na área de processos metalúrgicos. Aí eu falei assim, bom, então eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, do emprego, não dá. Abrir mão da faculdade. E foi nesse momento que eu abri mão da faculdade que eu parei e falei assim, cara, acho que a minha primeira crise existencial bateu aqui, ó. Porque antes disso eu não tinha tido ainda, cara, de verdade. Eu estudei na ETEC, né, fiz o ensino médio e curso de logística. Então até então tava indo tudo conforme planejado. Tava indo tudo conforme planejado. Vim embora pra Votorantim, né, no caso, no 7º ano, na metade do 7º ano. No 8º ano eu fiz a prova da ETEC. No 1º ano do ensino médio eu estava na ETEC. Depois fiz a prova de novo, passei de novo e fiz o curso de logística. Então até então tava tudo certo. Aí eu fiz a prova de novo da FATEC e passei na FATEC. Numa posição ótima. Então até então tava tudo ok, seguindo os meus planos, bonitinho. O problema foi quando, tipo, os meus planos fizeram, tipo... Estragou tudo, né? Foi um momento, assim, que eu falei assim, tá, eu acabei de abrir mão da faculdade, tô tendo que trabalhar, eu trabalhava das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Aí eu não ia mais na igreja em dia de semana. Sábado, tinha vários sábados que eu trabalhava, então eu não ia de sábado. Eu só ia na igreja de domingo, eu era crente domingueira. Aí foi nesse momento que, tipo, foi minha primeira crise existencial, de tipo... Deus, não era esse meu plano. Quer dizer, coloca uma lágrima caindo aqui, ó. Que foi um momento assim que eu falei, cara, tá tudo dando errado. Porque não era pra eu ter parado a faculdade, era pra eu me formar. Tipo, eu tive que parar a faculdade, tive que abandonar tudo, tipo, mudar todos os planos que eu tinha, eu tive que mudar tudo. Pra daí, tipo, então isso foi com uns 20... Não, com uns 19 anos, 19 pra 20 anos, que foi a primeira crise, assim, de, tipo, de eu parar e falar, caraca, velho, que tá acontecendo, Deus? E foi o primeiro momento, assim, que eu parei e fiquei, tipo, desiludida, triste. Daí foi a que durou mais, né, porque eu não sabia como lidar. Aí durou bastante tempo, assim, ó, foram, acho que uns meses, assim. As coisas sem sentido. Das coisas sem sentido, de, tipo, só tô vivendo e trabalhando. Então foi, tipo, alguns meses. Antes eu sofria, agora eu sou fria. Agora eu sou fria. Ela só postava isso no story, eu lembro. Não, eu lembro, você nem me conhecia. Ela com uma foto com um girassol. Vocês não viram, né? Porque cortou. Com um girassol assim, olhando no vento, com um livro. Antes eu sofria, agora eu sou agora fria. Eu sou fria. Mentira. Amaciante, Mentira, nem... amar, aciantes. Então,
Voltando. Aí foi a primeira crise, assim, que daí demorou bastante pra passar, porque eu não sabia lidar com isso ainda. Aí depois vieram as outras, mas daí eu já tava mais acostumada, eu choro bastante quando acontece, mas depois eu já desencano. Na verdade, essa última eu brinco que foi uma crise existencial dos 30 antes dos 30. Porque foi um momento que eu falei, caraca, gente, eu não tenho nenhuma casa ainda. Não é pra mim ter feito isso aqui? Era pra eu ter comprado um apartamento, já era, mas eu não comprei até agora, parabéns. Comigo aconteceu minha crise existencial, foi bem nas minhas férias, nas minhas primeiras férias do meu primeiro emprego. Porque eu tinha feito 20 anos. Olha, tudo quase que a mesma vibe, ó, 19, 20, pá. Tava ali pelos meus 20 anos. E eu tinha entrado de férias, era o fim já da pandemia, já tava acabando. E em janeiro, tipo assim, as primeiras semanas eu não fiz nada, não viajei, só fiquei em casa, né? E imagina, né? Então é a porta da tristeza. Eu já tava, tipo, eu tava indo na igreja há pouco, antes das férias. E nisso que só trabalha, quando chega em casa só quer dormir, eu comecei a pegar essa rotina de... Aí eu fui pra mim as coisas foram perdendo sentido, sabe? Então, se juntava pra comemorar meu aniversário, ficava meio assim, mas não era muito especial. O Natal pra mim também, naquela época, ela foi normal, nada demais. Aí parece que as coisas foram perdendo, não que as coisas eram ruins, mas pra mim, nessa crise existencial que eu tive, foram perdendo sentido, como a gente falou, né? Então eu comecei a ver, nossa, eu sou um dos melhores aqui no meu emprego, sou mesmo. Era mesmo. Mas... Por que, tipo, aonde isso vai me levar, né? Eu nunca pensei em estar aqui, né? Então aonde isso vai me levar? Claro que tem muita coisa que eu aprendi, mas eu tô falando dentro da crise existencial. Então eu fui, tipo, questionando essas coisas, né? E eu ficava em casa, eu já deitado muitas vezes chorando antes de dormir, porque eu não via mais sentido. Então eu falava, qual é o sentido da minha existência? Se nada que eu faço dá fruto, se nada que eu começo eu termino. Ser ou não ser? Só procrastino. Então, naquele momento eu não tomei nenhuma decisão, mas eu continuei vivendo, tentando voltar com as coisas, né? Aos poucos, voltar ao normal, tudo, botar meus pensamentos e caminhos no eixo. Que aí foi uma hora que eu decidi não estar mais no serviço, mas quando eu decidi isso, foi uma coisa que eu fui pensando muito, né? Então, eu fui pensando, falando, não, eu preciso retornar aí para a igreja, a estar na obra, é algo que dá sentido à minha vida, é estar em Cristo, fazendo as coisas de Cristo, fazendo a obra. E quando eu voltei a ter tempo, quando eu tinha tempo com o trabalho que já era melhor para poder ir para a igreja, aí as coisas foram voltando ao normal, foi ficando mais de boa. Claro que às vezes dá uma ansiedade, mas a ansiedade de estar na idade que eu estava e não ter algumas coisas. Porém, eu já tinha conseguido dar uma vencida nessa crise existencial. Então, às vezes, claro, às vezes vem, bate, ainda mais a gente que tá à frente de algumas coisas, quando a gente vê que as coisas não estão dando certo, tipo, não tá tendo o fruto que você espera, por mais que você faça, você começa a, nossa, não tem sentido eu fazer isso, porque se não dá certo, o problema sou eu. Então, aconteceu isso. Mas, mano, eu fui buscando a Deus, aí olhando para os montes de onde vinha meu socorro, e a gente foi tentando vencer. Porque é aquilo, né? A gente tem que existencial e a gente começa a ter um vazio. E aí esse vazio é o vazio que Deus preenche. Quando ele preenche, não há mais crise, mas há existência de um amor e do Espírito Santo no nosso coração. Plim. É isso aí? É isso aí. Você quer falar mais? Não, já falei bastante hoje. Eu fiz ela falar bastante. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por terem assistido mais um episódio, né? Esse foi muito legal. Então, se você gostou, e é claro que você gostou, e eu não estou te obrigando, nem botando pressão, você gostou. Você manda pra galera, você manda o link lá no WhatsApp, no Instagram, posta no seu story, ajuda a gente. Claro que se você assistiu aqui, você vai ajudar. Estamos aí em fase de crescimento, estamos com 100 inscritos, então logo vamos voltar com uma água com gás aqui pra Carita. Vocês amaram aquele episódio, né? Então, gente, muito obrigado. É isso aí. E a oração é com você. Mas eu comecei e terminei. Ah, você fez eu orar a última? Eu que orei na última? Ah, é verdade. Vamos lá. Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade. Nós te agradecemos por estar aqui falando algo sobre ti, falando em como a vida com Cristo pode nos ajudar a vencer as batalhas deste mundo. Senhor, que não haja mais crise existencial. Mas se houver,
Que nós possamos saber lidar com essas coisas. Que nós possamos saber enfrentar essas coisas contigo, sempre estando contigo. Buscando pela sua presença, buscando por ti cada vez mais em nossa vida e mais presente ainda. Muito obrigado por tudo isso e que essa mensagem possa alcançar muitas pessoas que estão sofrendo com essa crise. Muito obrigado por tudo, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pose.